Paz do Senhor Jesus Cristo a toda a congregação no Parque Aeroporto, grupo de adolescentes El Shaddai. Vamos aguardar os irmãos que vão estar conosco hoje, nesta quinta-feira, para o nosso último episódio da série Apocalipse. Nós estamos fazendo a leitura bíblica do livro de Apocalipse. Nós fizemos a leitura bíblica do livro de Apocalipse no decorrer aí de 22 capítulos. Foram 22 episódios. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Birene já chegou, nosso irmão Wade, adolescente Vinícius, Deus abençoe, né? Então, nós vamos encerrar hoje a nossa série Apocalipse para adolescentes do grupo El Shaddai. Estaremos aguardando os irmãos que vão estar conosco nessa noite, os adolescentes El Shaddai principalmente, para a gente fazer o encerramento da leitura do livro de Apocalipse, do capítulo 22. No decorrer de quase 5 meses, né? Quase 5 meses, quase 6 na verdade, né? Nós estudamos, lemos cada um dos 22 capítulos do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos encerrar a leitura do capítulo de número 22. É um capítulo importante, apesar de ser curto. Ele tem só 21 versículos, mas nós vamos ver quando a gente começar a fazer a leitura desses 21 versículos, que na verdade só tem 5 versículos que são a continuação do capítulo 21. Os outros versículos são advertências e o epílogo final de João e as declarações finais de Jesus Cristo. Então, a gente precisa, para fazer a leitura do capítulo 22, a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Então, a gente vai estar aguardando mais os irmãos que vão estar chegando, os irmãos que vão estar conosco nesse último episódio da nossa série Apocalipse para adolescentes, né? Essa série foi uma ideia, vamos colocar assim, do líder do adolescente, diácono, nosso irmão Leonardo, né? Que Deus despertou ele para, junto com o grupo El Shaddai, nós estamos lendo todos os capítulos do livro de Apocalipse, versículo por versículo, e analisar cada um desses versículos. E para fazermos isso, nós utilizamos o livro Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva. E nós fizemos a leitura de todos os versículos dos 22 capítulos de Apocalipse. Hoje iremos ler o capítulo 22. A gente precisa voltar no capítulo 21, que foi nosso último episódio, há 2 quinta-feiras atrás. Na última quinta nós não fizemos a live porque eu estava trabalhando e nós não deixamos gravados, já que seria o último episódio. A direção do El Shaddai preferiu que a gente fizesse a live, né? Fizesse ao vivo, para a gente poder encerrar esse episódio. Então, o capítulo número 21, nós vimos no capítulo 21 a eternidade, o começo da eternidade. E a gente vai voltar só um pouquinho para a gente entender como que termina o 21, e a gente vai estar começando o capítulo de número 22. E a gente tem 1 hora aí para fazer essa leitura, e ao final estaremos fazendo os agradecimentos finais a todos os que nos ajudaram, todos que estiveram conosco no decorrer desses 22 capítulos, dessas 22 séries que nós fizemos lendo o livro de Apocalipse. O capítulo 21 de Apocalipse, nós introduzimos a eternidade, né? Jesus Cristo diz no versículo 5, eis que aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E ali começa a eternidade, nós vimos isso no capítulo 21. O capítulo 22, na verdade, ele é a continuação do 21 até o versículo 5. A partir do versículo 5, nós vamos ver algumas advertências e considerações finais de João. E são essas advertências e essas considerações finais que João coloca no capítulo 22 é que nós iremos parar para abordar
de forma mais consciente essa advertência que João coloca ao final do capítulo 22. E quando nós chegarmos lá, né, as advertências começam a partir do versículo 6 e vai até o versículo 21. Os irmãos que estiverem conosco, os irmãos que vão estar assistindo a esse vídeo depois, vão estar vendo quão atual é o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Nós vamos ver junto que essas advertências colocadas por João, seguindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, lá na ilha de Patmos, né? Há quase 1910 anos atrás, aproximadamente, que Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 96 depois de Cristo. Nós vamos ver que quase mais de 1900 anos se passaram. E essas advertências são atuais, que João nos traz no capítulo 22 de Apocalipse. Então, o capítulo 21 e 22, o Apocalipse, ele mostra o fim da história humana e o início da eternidade. Pois a partir do capítulo 21, o homem estará para sempre com Deus. A igreja estará para sempre com Deus. E aqueles que foram aprovados após o milênio, né, estarão para sempre com o Senhor, os judeus e a igreja. Então, quando começa o capítulo 21, Satanás e seus cúmplices, né, seus cúmplices, o falso profeta e o anticristo, já estarão no lago de fogo, assim como também todos os ímpios que foram julgados por Deus no tribunal do grande trono branco, todos eles estarão no lago de fogo. A influência satânica sobre a terra já terá sido anulada. A morte já não haverá mais, não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais dor. E a partir deste momento, capítulo 21, é introduzido novo céu e nova terra, onde a Bíblia diz que habita a justiça. Então, nós fizemos a leitura no nosso último episódio do capítulo 21 e nós vimos ali a maravilhosa cidade que Cristo foi preparar para nós. E João fala que será nova, a nova Jerusalém, a Santa Jerusalém, a cidade que Jesus preparou para nós. E eu descrevi para os irmãos no episódio 21, quando nós fizemos a leitura do capítulo 21, a grandeza da cidade, né? O tamanho da cidade. A cidade vai ter 12 portas, cada porta é uma pérola. O nome dos apóstolos vai estar na cidade. O nome das 12 tribos de Israel também estará sobre a cidade. Deus vai habitar permanentemente com os homens, né? O versículo diz, versículo 12, que o tabernáculo de Deus estará com o homem, o trono de Deus estará ali e os homens terão acesso direto a Deus durante todo o período de suas vidas, que será eterna, ou seja, a eternidade. O homem estará para sempre com Deus. E o capítulo 21, ele descreve toda a grandeza da cidade, da Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para nós. E no finalzinho do capítulo 21, ele descreve ali os materiais que foram usados na construção da cidade, ele descreve comprimento, largura e altura, ele descreve ali que o arquiteto e fundador, né, foi o próprio Deus, ele descreve todo o material, toda a medida, ele descreve muro, cidade e portão. E no finalzinho lá, ele fala sobre a praça da cidade, que era de ouro puro, como um vidro transparente. E essa é a descrição da Nova Jerusalém que nós encontramos no capítulo 21 de Apocalipse, né? Então, nós observamos que toda a descrição foi mostrada a João pelo anjo. O anjo leva João em cima daquele monte e mostra para ele a Nova Jerusalém que de Deus descia dos céus e o tabernáculo de Deus estaria para sempre com os homens. Aí o capítulo 22, que estaremos meditando a partir deste momento, João,
ele continua descrevendo a Nova Jerusalém. Só que agora, ao invés dele descrever o exterior, aquilo que ele viu fora, ele na verdade está descrevendo a parte de dentro da cidade. Então, versículo 1, capítulo 22, aqui nós iniciamos, né, a leitura do capítulo 22 e o encerramento da nossa série sobre o Apocalipse. Versículo 1 do capítulo 22 diz assim: João relatando, e mostrou-me o rio da água da vida. Quem está mostrando para João é o anjo. E se você voltar um pouquinho lá no capítulo 21, esse anjo está mostrando foi um dos 7 anjos que lançaram as taças da ira de Deus. E aqui João está falando que ele mostrou-me, o anjo mostrou para João, o rio da água da vida, clara como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Interessante a gente falar um pouquinho só sobre esse rio da água da vida que João está descrevendo aqui. Se os irmãos observarem no capítulo 21 de Apocalipse, diz que lá também existia um rio. Só que no capítulo 21, a diferença, para você que está anotando, né, o capítulo 21, o rio que João vê, ele sai debaixo do templo. O templo judaico que será construído para o reinado milenar. O rio puro que João vê no capítulo 21, ele sai debaixo do templo. Aqui no capítulo 22, o rio puro da água da vida, ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, tem um trono de Deus, a gente viu lá no capítulo 5 de Apocalipse, e o trono de Jesus Cristo, que aqui é chamado de Cordeiro. Então esse rio, ele, vamos botar assim, a nascente dele é debaixo do trono. E João vê que o rio, a água desse rio é clara como o cristal. Aí o verso 2, ele continua descrevendo que no meio da praça, ou seja, a praça que tem na Jerusalém Celestial, no meio dessa praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. João vê o trono de Deus e o trono do Cordeiro. No meio da cidade, Nova Jerusalém, tem um trono de Deus e o trono do Cordeiro. E aquela praça enorme no meio da cidade. E no meio do trono nasce um rio da vida, que a água é pura como cristal, verso 1. E essa água corre pela praça da cidade. E de um lado e de outro lado do rio, nas margens do rio, em ambas as margens, estava a árvore da vida. E essa árvore da vida, João disse no versículo 2, que ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são saúde das nações. Interessante, irmãos, que no meio da praça passava o rio. E no meio da praça, quando o rio passava, João vê a árvore da vida. Se a gente for recordar, e a gente tem um tempinho para fazer isso ainda, né? 8h15, se a gente for recordar, a árvore da vida, o relato da árvore da vida se encontra no livro de Gênesis. Ou seja, começa, se você observar, muita coisa que começa em Gênesis, ou termina em Apocalipse, ou tem a conclusão e o fechamento dela em Apocalipse. Nós vimos lá em Gênesis a árvore da vida. Só que lá no Gênesis, quando há o relato da árvore da vida, diz que ela foi colocada no jardim, no meio do jardim do Éden. E existia 2 árvores lá no jardim do Éden que eram destaques, né? A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Na questão da árvore da vida, o homem poderia se alimentar do seu fruto. Só que a árvore da ciência do bem e do mal, a ordem de Deus para Adão é que ele não podia nem sequer tocar no fruto. Mas a árvore da vida, ele poderia se alimentar do fruto dela. E aqui nós vemos que essa árvore da vida, ela é vista no céu, às margens do rio que brotava debaixo do trono de Deus e corria pelo meio da praça da cidade. Essa árvore da vida é vista no céu. Interessante que quando o homem peca, Gênesis capítulo 3, versículo 24, e ele é expulso do jardim, a Bíblia fala que Deus coloca um querubim
para proteger o acesso à árvore da vida, para evitar que o homem, depois de ter pecado, se alimentasse do seu fruto e vivesse eternamente em pecado. Então, o fruto da árvore da vida daria a condição a Adão de, alimentando-se dele, viver eternamente. E essa mesma árvore vai estar no meio da praça, de um lado e de outro do rio que brota do trono de Deus. E aqui interessante fala que a árvore vai ser saúde para as nações, vai produzir 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. Pai do Senhor, irmã Carla, adolescente Kaique, irmão Ricardo, Deus abençoe suas vidas. Então, essa mesma árvore, né, a gente entende dessa forma, que existia lá no Éden. Aqui nós vamos ver ela na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Ela dará seus frutos de mês em mês. E as folhas, ou seja, até a folha da árvore, né, será saúde para as nações que habitarão a nova terra, porque João vê novos céus e nova terra, existirá uma nova terra. Nós entendemos que será totalmente diferente daquilo que nós vemos. Pai do Senhor, nossa irmã Andréia, irmã Isabela e Yasmin, Deus abençoe sua casa, sua família, está com a gente aí, acompanhando o último episódio dessa série do Apocalipse, né? Aí, essa árvore da vida, João vê no meio da cidade, de uma banda e da outra do rio que brota debaixo do trono de Deus. Aí o verso 3 diz que ali, ou seja, ali nessa cidade, na Nova Jerusalém, não haverá maldição contra alguém, porque nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, o trono de Deus e o trono de Cristo. E os seus servos os servirão. Não haverá maldição, ou seja, será tudo na mais perfeita paz, na mais perfeita harmonia. Será a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Pai do Senhor, nosso irmão Germano, irmã Ivanice, adolescente Nicolas, a Laurinha e minha irmã gêmea, né? Minha sobrinha, Ana Júlia, Jujuba. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe vocês aí. Versículo 3 diz que os seus servos os servirão. E nós entendemos aqui, irmãos, que no céu nós não viveremos uma vida de ócio, né? Tudo parado, não. Nós teremos funções, assim como nós... Kaique, estamos no versículo 3 ainda, né? Kaique está perguntando em qual versículo nós estamos. Versículo 3, então abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Pegue o seu bloquinho de nota aí e comece a anotar aí, versículo 3, né? Está falando ali que nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos servirão. Além da igreja, vai executar um papel de administração durante o milênio, né? No milênio, a igreja vai executar um papel de administração durante o reinado milenar de Cristo na terra. Agora, no novo céu e nova terra, na eternidade, a igreja, juntamente com os anjos, terão funções. E aqui está falando que os seus servos, os servos do Cordeiro, os servos de Cristo, os servirão. Então entendemos que nós teremos funções durante a eternidade. O versículo 4, irmãos, tem algumas coisas interessantes que a gente precisa destacar e anotar aí, Kaique, versículo 4. Está falando que os seus servos os servirão. Servirão quem? A Cristo e a Deus que está no trono. Aí o versículo 4 fala assim, e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ou seja, veremos a face de Deus assim como Ele é. Isso é eternidade. Eu estava estudando por algumas vezes esse capítulo 22 e eu estava me lembrando daquele louvor, né? Os jovens, os irmãos que estão assistindo devem lembrar, irmã Andréia, irmão Birene, irmão Germano, irmã Iva, talvez adolescentes, alguns não conheçam ainda, né? Fala, além do rio azul, né? As ruas são de ouro e cristal,
Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Aí ele fala assim, verei a face do mestre querido. O louvor diz que verei a face do mestre querido. O versículo 4 de Apocalipse 22 está dizendo que nós veremos a sua face e veremos a face de Deus, assim como ele o é. Por quê? Porque das vezes que no Antigo Testamento, em que Deus assumiu a forma humana para estar na terra e falar com algum homem, no caso de Abraão, no caso de Josué, ele teve que assumir a forma humana, porque o homem não poderia ver a face de Deus, porque o homem é pecador, estava em pecado, e ele em pecado não poderia ver a face de Deus, senão ele seria consumido. Foi o que Deus falou para Moisés. Só que aqui o homem já está com um corpo transformado, semelhante ao corpo dos anjos, e já estamos na eternidade com Cristo. E o versículo diz que veremos o seu rosto e o seu nome estará em nossas testas. Aí o versículo 5 diz que ali não haverá mais noite, não necessitará de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Aí aqui você volta lá no capítulo 21 do Apocalipse, quando fala lá no capítulo 21 que a cidade não precisará de sol, porque o próprio Deus resplandecerá sobre toda a cidade. Pode até existir o sol e a lua, nós falamos isso lá no episódio 21, capítulo 21, mas não necessita. E o versículo 5, ele reforça esse detalhe que foi deixado por João no capítulo 21. Ali não haverá mais noite, é eternidade, não vai haver distinção de dia e noite, nem de estação, não. É eternidade, estaremos para sempre com o Senhor. Não necessitará a cidade de lâmpada, não precisa de iluminação, não terá iluminação na cidade. Nem precisará da luz do sol, pode até ser que o sol venha a existir, né? Que será novo céu e nova terra. Mas não precisa da luz do sol, porque ele está falando que o próprio Senhor vai ir alumiar a cidade. E reinarão para todo o sempre, eternidade, todo sempre, todo sempre. Essa é a promessa de Deus para todos aqueles que habitarão na cidade celestial. Essa é a promessa de Deus para a igreja. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa será a promessa de Deus para os judeus que sairão do reinado milenar com Cristo e terão por direito entrar à eternidade. Essa é a promessa. Nós estaremos para sempre com Deus por toda a eternidade. É o que diz o versículo 5. Por toda a eternidade estaremos para sempre com Deus. O versículo 6 é um verso interessante, porque a partir do versículo 6, eu anotei aqui, vai começar umas advertências que foram deixadas para nós. Então, a gente, falando assim, né, entendemos, quando nós lemos o capítulo 22, que a revelação que Deus deu a João, ali na ilha de Patmos, ela acaba aqui no versículo 5. Porque a partir do versículo 6 até o final do capítulo, serão advertências deixadas pelo anjo, por Cristo e por João, para todas as igrejas que estariam lendo a carta dele escrita, que é a carta do Apocalipse. A revelação que João recebeu de Deus, que ele intitulou de Revelação ou Apocalipse, que é o livro que conhecemos, o último livro da Bíblia. Então, a partir desse versículo 6, nós vemos que são advertências que foram deixadas por João para nós. Interessante, o versículo 6 diz assim: versículo 6, e disse-me, o anjo falando para João, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo aquilo que João registrou
do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 22, versículo 5, ele diz assim: essas palavras são fiéis e verdadeiras. A parte do senhor Sirley, né, meu irmão lá em Quissamã, chegou com a gente aí, está aí assistindo. Os meus sobrinhos lá, Daniel, Damares, Débora, Leia, Alex, meu cunhado, minha irmã, os jovens da Assembleia de Deus de Quissamã que estão também acompanhando essa série com a gente, né? Estamos no último episódio, né? A gente vai encerrar aqui o capítulo 22 e será nosso último episódio da série Apocalipse, né? Então estamos no versículo número 6, que começa as advertências que o anjo e Jesus e João deixa para a igreja. Então o versículo 6 diz assim: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 6, e agora nós vamos entrar no versículo 7. Olha, irmãos, olha como que começa a advertência no versículo 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui começa a advertência que foram deixadas pelo anjo, por Jesus e por João ao final do livro de Apocalipse. Começa aqui no versículo 6. E a gente vai destacar nessas meia hora, 40 minutos nós temos no final, essas advertências que foram deixadas para nós, que é um alerta para a igreja, porque Apocalipse foi escrito para a igreja. João escreve no versículo 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, o próprio Deus Pai, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Não vai demorar. O versículo 6 diz que as coisas que em breve hão de acontecer. Aí o versículo 7 diz assim: eis que cedo venho. Versículo 7. O versículo 6 diz que as coisas que breve hão de acontecer. Aí o versículo 7 começa com Cristo dizendo: eis que cedo venho. Aí tem dois pontos aí. Bem-aventurado aquele que guarda. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, os irmãos que chegaram agora, não deu tempo ainda, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, para você acompanhar a leitura junto com a gente, irmãos, para a gente ver, para os irmãos poderem entender a importância das advertências que foram colocadas agora a partir do versículo 6. Porque a revelação em si, eu falei isso no começo, vou repetir mais uma vez, a revelação em si dada a João encerra no versículo 5. Aí o versículo 7, Jesus diz: eis que cedo venho. Dois pontos. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Interessante, a gente tem um minutinho para falar sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, é a primeira bem-aventurança. O livro de Apocalipse, anota aí, Kaique, você que está anotando e estudando. Então anota aí, Kaique. O livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. O livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. A primeira, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. É bem-aventurado os que lê, ouve e guarda. Apocalipse 1, 3. A gente está sempre repetindo esse versículo ao final das nossas aulas, né? Ao final da nossa leitura, a gente está sempre repetindo esse versículo. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Né? Então, todos os irmãos que estão lendo o livro do Apocalipse junto com a gente, estão ouvindo esse vídeo, ouvindo eu falar, estão guardando o que está escrito aí, estão incluídos na bem-aventurança do capítulo 1, versículo 3. Então essa primeira bem-aventurança é para os leitores. Lê, ouve e guarda. É a primeira bem-aventurança. Aí no capítulo 14, verso 13, está falando lá que bem-aventurados que morreram em Cristo, os mortos salvos. É a segunda bem-aventurança. No capítulo 16, versículo 15, a terceira, bem-aventurados que vigiam. Ó, começa, você
lendo, ouvindo e guardando. Se você ler, ouvir e guardar e morrer em Cristo, bem-aventurados que morreram salvos. Se você não morrer em Cristo e estiver vivo para o arrebatamento, o 16:15 diz, bem-aventurados que vigiam. É a terceira bem-aventurança. Pai do Senhor, meu irmão Eduardo, companheiro de trabalho, né? Está sempre com a gente lá em Guarapari, Espírito Santo, assistindo as nossas leituras. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua casa e a sua família. A quarta bem-aventurança, Apocalipse 19, verso 9. Tá anotando, né, Kaique? A quarta, Apocalipse 19, 9. Bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas. É as bodas do Cordeiro. A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são chamados, é aqueles que estarão lá, que terão o direito de ceiar com Cristo nas bodas do Cordeiro. A quinta, Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado os que morreram por Cristo. Não é os que morreram em Cristo. É os que morreram por Cristo. É os que não negaram o nome de Deus durante a grande tribulação e foram martirizados e morreram por Cristo, por não negar o nome dele. A sexta é o versículo que nós estamos lendo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É a sexta. Os que guardam. E o interessante é que as palavras, ele coloca no plural. Irmãos, a gente precisa estar atento a cada detalhe dos versículos da Bíblia quando a gente está lendo, né? Porque às vezes uma vírgula, uma palavra no plural é o que muda o nosso entendimento ou ajuda a gente a compreender aquilo que a gente está lendo. Ele fala assim, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa é a sexta bem-aventurança. E a sétima vai estar no versículo 14 desse capítulo que a gente está lendo, daqui a pouco a gente chega lá. Versículo 8. E eu, vírgula, João, vírgula, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. O que João viu e ouviu? Tudo o que está registrado desde o capítulo 1 até o capítulo 22, tudo isso que nós lemos durante esses 22 episódios, durante a leitura de todo o livro de Apocalipse, todos esses versículos, né? Tem um resumo aí de quanto versículo tem em cada capítulo. Eu fiz um resumo aqui para a gente estar anotando, eu fiz até a soma, né? Depois os irmãos vão estar acompanhando aí. João está dizendo que ele é aquele que viu e ouviu essas coisas. Então, tudo que está registrado em Apocalipse teve João por testemunha. Ele viu e ouviu o que ele registrou. Ninguém contou para ele. Ele foi arrebatado. A Bíblia fala em Apocalipse que ele foi arrebatado em espírito. E ele vê e ouve o que ele registra. Então, tudo que está em Apocalipse foi visto e ouvido por João. Todo o registro, tudo que a gente está lendo aqui, desde o capítulo 1, João viu o trono de Deus, João viu o selo sendo aberto, João viu as pragas sendo derramadas, João viu as trombetas sendo tocadas, João viu Satanás ser lançado do céu e perseguir a linhagem dos judeus, João viu o anticristo surgir do meio dos povos, João viu o falso profeta surgir, João vê Israel ser perseguido pelo anticristo, pelo falso profeta, João vê os fiéis sendo martirizados e mortos por Cristo. Tudo isso João vê na revelação que é dada a ele. E aqui no versículo 8, ele diz que ele é aquele que viu e ouviu. E havendo visto e ouvido, ele prostrou ao pé do anjo para adorar. É a segunda vez que o João faz isso. E é a segunda vez que o anjo rejeita ser adorado por João. Eu vou falar sobre isso de forma bem resumida, irmãos, porque
é a segunda vez que a revelação que o anjo está passando para João, João fica tão maravilhado que ele se prostra para adorar aquele servo dele, porque na verdade o anjo é servo de João e não o contrário, não é João que era servo do anjo. O anjo estava ali para servir João. E pela segunda vez, a primeira vez ocorre em Apocalipse 19:10, que João recebe a revelação e se prostra para adorar o anjo. E o anjo também não aceita e coloca João de pé. E aqui acontece pela segunda vez. E aqui, irmãos, é um alerta para nós que anjo nenhum aceita adoração. Anjo nenhum aceita adoração. O versículo 9, eu vou ler o 9 e a gente vai concluir o entendimento aqui. O versículo 9, e disse-me, o anjo falando para João, e disse-me, olha, não faças tal. Que tal é esse? Prostrar-se e adorar o anjo. Não faça isso. Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Ou seja, o anjo está falando para João que ele era conservo de João. Ele estava ali para servir João, para auxiliar João. Hebreus fala que os anjos são seres ministradores enviados para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Quem é? A igreja. A igreja há de herdar a salvação. E os anjos foram enviados para nos auxiliar, para nos ajudar, não para ser adorado. E isso, irmãos, é algo tão sério que o apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, ele teve que escrever alguns versículos reprovando um grupo de pessoas que, por certo, participavam da igreja lá em Colossenses, que estavam adorando anjos e propagando a doutrina de adoração a anjos. E Paulo fala que aquele era maldito quem fizesse isso. E Paulo falar que de forma nenhuma o anjo podia ser adorado. E os gnósticos lançaram essa doutrina de adoração a anjo. E algumas pessoas, depois de Paulo ter advertido para não fazer, o anjo está falando para João para não fazer, algumas pessoas continuam adorando anjos. Agora um alerta para você. O único anjo que aceita adoração é Satanás. Que antes ele era um anjo de luz. Hoje ele é portador de trevas. E quando ele aparece para enganar, e às vezes para enganar até os servos de Deus, ele é o único que aceita adoração. Agora, anjos nenhum aceitam isso. Por quê? Porque no seu grau de santidade, eles são isentos de impureza moral. Eles possuem um senso de apreciação da santidade divina e reconhecem Cristo e Deus como o único a ser adorado. Então, anjo não aceita adoração. E o anjo vira para João e fala, eu sou servo teu, dos teus irmãos o profeta, e servo, o versículo 9 ainda, daqueles que guardam a palavra deste livro. O anjo é servo teu, irmão Eduardo, irmão Cirlei, irmão Kaique, irmão Ivanice, irmão Germano, irmã Ubirene, irmão Wade, a irmã Áurea, né? Irmã Andréia, os anjos são servos teus, ou seja, daqueles que guardam as palavras desse livro. Então, anjos são nossos servos, foram enviados para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação da igreja. Não são para ser adorado, reverenciado, nem nada disso. Aí tem um ponto aí no final do versículo 9. O anjo fala assim, adora a Deus. Adora a Deus. Quer adorar alguém? Levante sua mão para o céu, abre os seus lábios e adora a Deus, que é o único digno de ser adorado, é Deus. Versículo 9. E, como eu comentei, a partir do versículo 6 são advertências. Então esse aqui é mais um. Versículo 9. Adora a Deus. Não existe adoração para anjo. É só para Deus. Aí o versículo 10, irmãos. Olha que interessante. O anjo falando para João. E disse-me. O anjo falando para João. 2 pontos. Não seles as palavras da profecia deste livro. Ponto e vírgula. Aí a gente para. O que é selar? Selar. O que é selar? Se a gente tivesse numa aula presencial,
a gente estaria fazendo essa pergunta, né? Cleiton, irmão Cleiton, entrou ali agora. Um grande abraço, irmão Cleiton. Deus abençoe você, sua casa, sua família. O que é selar? Selar é lacrar, né? O que acontecia na época de João? Vamos tentar exemplificar, né? Eu creio que os irmãos estão, principalmente que assistiram todos os episódios, estão com a gente desde o episódio número 1. A gente vê lá no Apocalipse capítulo 5, um livro selado, né? Apocalipse capítulo 5. Aparece um livro selado, em forma de rolo. E aquele livro do Apocalipse capítulo 5, ele está selado, e a Bíblia fala aí que ele está selado por dentro e por fora com 7 selos. Pode ser nossa irmã Áurea. Nossa irmã Áurea esteve com a gente em todos os 22 episódios. Ela é lá da Bahia, né? Está lá na Bahia assistindo com a gente. Está apreciando a Bíblia, né? A palavra de Deus lá da Bahia. E ela é a mãe da nossa irmã Ubirene, a avó do nosso adolescente Vinícius. Deus abençoe a sua vida, irmã. Deus abençoe a sua casa. Então, João vê Apocalipse 5, um livro selado com 7 selos, que ninguém podia abrir. João chora, porque ninguém podia abrir. Porque ninguém era digno de abrir aquele selo. E lá no Apocalipse capítulo 5 aparece o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele começa a abrir os selos e revelar o conteúdo daqueles selos. Então, para que servia o selo? Quando você escrevia alguma coisa e não queria que ninguém soubesse do conteúdo, você lacrava e selava. O que estava ali dentro ninguém podia ter conhecimento do que estava ali dentro, com exceção de para quem era destinada aquela carta, aquele livro. Aí essa pessoa a quem o livro ou a carta era destinada, ele podia rebentar os selos e abrir e ler o conteúdo. No livro do profeta Daniel, irmãos, isso é importante agora, hein? A gente falou de grande tribulação, episódio 12 e 13. Eu fiz um episódio especial de grande tribulação, é o episódio 12, irmãos que perderam, depois assiste aí no Face da Congregação, ou tem lá na página do YouTube, o episódio 12 e 13, a gente falou sobre grande tribulação e o anticristo. E a gente falou bastante sobre o livro, a importância do livro de Daniel para a gente entender a grande tribulação. No livro de Daniel, quando Deus dá a revelação a Daniel, Daniel viveu no Império Babilônico e no Império Medo e Persa, né? Daniel viveu no Império Babilônico e no Império Medo e Persa. Então, ele viveu muitos e muitos séculos antes de aparecer o Império Romano. Mas ele já recebeu lá na revelação a existência do Império Romano, a existência do Anticristo, a existência de tudo isso aí. Ele já tinha recebido essa revelação. E quando ele recebe a revelação, Deus fala para ele assim: Daniel, sela o livro, porque ainda falta tempo para se cumprir até que isso aí aconteça. E Daniel vai lá, selou o livro, lacrou, ninguém podia tomar conhecimento do assunto. Só que aqui, Apocalipse 22, versículo 10, o anjo diz para João assim: não sela as palavras da profecia deste livro, ou seja, não lacre, deixe aberto. É isso que o anjo está falando para João. Deixe aberto, não sela, deixe aberto. Aí tem um ponto e uma vírgula nesse versículo 10 ainda. Ele fala assim: porque o tempo está próximo. Mais uma vez, é a terceira vez no capítulo 22 que fala que o tempo está próximo. Já são 3 advertências que o tempo está próximo e ainda estamos no versículo número 10. O tempo está próximo. Não sela. Jesus está voltando. Apocalipse significa revelação. Aquilo que está revelado está aberto, não está oculto. Então, a ordem do anjo para João é que ele deixasse o livro aberto. O livro está aberto. O livro está aberto. Todos que quiserem tomar conhecimento dessa revelação, é só pegar e ler. João não selou,
porque o anjo deu ordem para ele não selar. E por que ele não devia selar? Porque o tempo estava próximo. Ou seja, aquilo que está apresentado no livro, que João relata, ele diz que ele vê e ouve esses acontecimentos que estão chegando. E quanto mais o tempo passa, mais se aproxima do cumprimento total da revelação que Deus deu a João em Apocalipse. E se a gente observar, irmãos, assim que a igreja for arrebatada, a gente leu cada um dos capítulos do Apocalipse, né? Cada um capítulo desse livro, todos os 22 capítulos. Nós estamos encerrando hoje, encerraremos hoje o nosso episódio 22. Então lemos todos os capítulos, todos os versículos, um por um. E nós vemos que assim que a igreja for arrebatada dessa terra, a sequência do Apocalipse, a partir do capítulo 6, vai acontecer tudo em ordem, tudo um por um atrás do outro, até que se encerre novo céu, nova terra e comece a eternidade que nós estamos vendo da eternidade. Então, não celes, o tempo está próximo. Aí o versículo 11, irmãos. Versículo 11. Quando eu estava estudando isso aqui, eu li, reli, estudei algumas vezes, né? Fui buscando mais texto, mais assuntos, mais comentaristas sobre esse assunto, capítulo 22. Quando eu li isso aqui, eu acho que umas 3 semanas atrás, eu coloquei uma frase lá no Face que diz assim: hábitos formam o caráter e o caráter define o seu destino. E essa frase é de um livro, de um dos livros que eu estava lendo sobre o Apocalipse, e essa frase foi baseada no versículo 11 de Apocalipse 22. Eu vou repetir para você ouvir e guardar. Hábitos formam o caráter e o caráter define o seu destino. Porque o versículo 11 de Apocalipse 22, irmãos, olha só o que diz o versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, o versículo está mostrando aqui para a gente 2 classes de pessoas. O justo e o injusto. O sujo e o santo. E esse versículo nos faz recordar da declaração de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 13, sobre o caminho estreito e o caminho largo. O destino para que o homem está caminhando. Existem apenas 2 caminhos para o homem trilhar. O caminho largo e o caminho estreito. Segundo o próprio Cristo declarou em Mateus capítulo 7. Só 2 caminhos, o largo e o estreito. E Cristo declarou que o caminho largo leva à perdição, ao lago de fogo, que a gente viu lá no capítulo 20 de Apocalipse. A condenação do homem, do ímpio, lá no trono branco. Aqui está falando quem é injusto, quem é sujo, faça injustiça ainda. E aqui fala que o caminho estreito conduz à vida eterna, à eternidade. Então, o seu hábito vai formar o seu caráter. E o seu caráter formado vai definir qual destino você vai ter. Vida eterna ou lago de fogo? Eternidade ou condenação? E nós só podemos escolher enquanto estivermos em vida. Nós precisamos escolher isso agora. O versículo está falando e já falou pela 3ª vez, né? O tempo está próximo. O tempo está próximo. O versículo de Jesus Cristo fala assim, ó, eis que cedo venho. O versículo 10 falou que o tempo está próximo. Já é a 3ª vez que fala que o tempo está próximo. Ele está vindo cedo. E aqui está falando que Deus exige definição. Quem é injusto, faça justiça.
Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Não existe um limite, existe uma continuidade. Interessante, irmãos, que Deus continua exigindo da igreja santificação. Deus continua exigindo de cada um de nós santificação. E para muitos, né, eu preciso falar isso, né? Eu preciso falar isso. Está aqui no Apocalipse 22, é um alerta, né? Eu, como professor de escola bíblica, eu preciso falar isso, alertar, porque nós temos vivido nesses últimos dias que, infelizmente, né, pessoas estão indo para os meios de comunicação falar coisas que estão indo ao contrário do que a palavra de Deus está determinando. Eles estão indo para os meios de comunicação, para as redes sociais e falando coisas que vai contra a palavra que nós aprendemos e praticamos. E nós vamos ver nas advertências finais que tem uma advertência de Deus para esse tipo de pessoa. E aqui está falando, irmãos, que Deus continua exigindo santificação, santidade. A porta que leva o homem a Deus é a santidade. A decisão de passar por essa porta cabe ao homem. Cabe ao homem. Aí o versículo 12, ele vai repetir mais uma vez. Eis que cedo venho. Mais uma vez. Irmãos, quando Deus chama Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito, olha como que a coisa é séria, né? Quando Deus chama Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito, nós vamos dar uma corridinha agora que já faltam 10 minutinhos para a gente acabar e estamos no versículo 12 ainda, mas vou dar uma corridinha para falar sobre isso aqui. Vamos acabar em 20 minutos no máximo, tá, irmãos? Quando Deus chama Moisés lá em Êxodo, para Moisés tirar o povo do Egito, na sarça ardente, Deus fala para Moisés assim, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Deus exige santidade. 40 anos depois, Deus se encontra com Josué. E Deus fala a mesma coisa para Josué. Santifique-se, porque o lugar que você está é santo. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aí aqui, Apocalipse 22:11, tem uma advertência deixada por Deus, para Deus, para nós. Quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 12, eis que cedo venho. O meu galardão, o que é galardão? Prêmio, está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Cada um, está falando da igreja, dos salvos, dos santos, os que habitarão a nova cidade, Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, cada um desses, cada um de nós, que conseguirmos chegar lá, através da santificação, através da observância dos mandamentos, através de ler, ouvir e guardar, cada um de nós receberemos o galardão segundo as nossas obras. E o versículo 12, Cristo está falando que o galardão está com Ele, e Ele vai dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Versículo 13, Cristo está falando. A gente dá para dar uma corridinha agora, né? Que a gente viu muito disso aí, dos títulos de Cristo. Lá quando a gente começou a ler Apocalipse, lá no capítulo 4 e 5, né? Então aqui está falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Repete Apocalipse capítulo 1, versículo 8, quando entre os muitos títulos de Cristo, ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Versículo 14, bem-aventurado, você que está anotando, né? Nosso adolescente Kaique está aí anotando, essa é a 7ª bem-aventurança que nós encontramos no Apocalipse e é a última. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem são esses que lavam as vestiduras do Cordeiro? Toda a igreja que aceitou o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Desde o dia em que Cristo morreu, lá no Calvário, cerca de 2000 anos atrás, que os que presenciaram ali aquilo,
os discípulos que estavam ali, os que presenciaram aquele sacrifício de Cristo, reconheceram Ele como Senhor, como Salvador. O ladrão da cruz lavou a vestidura no sangue do Cordeiro antes de morrer, né? O ladrão da cruz, eu falei sobre isso, ó, eu escrevi sobre isso alguns meses atrás, né? Até tive trazendo uma palavra sobre isso, né? Ele lavou a sua vestidura no sangue do Cordeiro, o ladrão da cruz. Então todos esses, eu, você que está assistindo, a Igreja de Cristo, você que vai assistir, todos que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, ou seja, aceitaram o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, derramando todo o seu sangue, é isso que está falando aqui. Todos esses são bem-aventurados, ou seja, são felizes. Por quê? Porque terão direito à árvore da vida. A árvore da vida, para você que chegou agora, nós falamos sobre ela no versículo 2 e 3. A árvore da vida, aquela árvore que estava lá no Éden, ela vai estar lá na Nova Jerusalém, na cidade celestial. E ela vai estar no meio da praça da cidade, de um e de outra margem do rio da vida, o rio puro. A árvore vai estar lá. E João está falando que todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo para perdão dos seus pecados, para salvação e para a vida eterna, terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas. Versículo 14. A cidade terá 12 portas. Vimos isso no episódio 21, capítulo 21. Cada porta é uma pérola preciosa. O nome dos discípulos vai estar sobre cada fundamento daquele muro. E o nome da tribo de Israel, as 12 tribos, em cima de cada uma daquelas 12 portas. E nós teremos o direito à árvore da vida e poderemos entrar na cidade pelas portas. O porquê? Porque nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aceitamos o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para nossas vidas. Então é muito perigoso. Muito perigoso para aqueles que fazem agravo, né, ao sacrifício de Cristo. Hebreus fala que alguns fazem, é como se de novo estivesse crucificando a Cristo. É muito perigoso para aqueles que, quando você oferece Jesus como um Salvador, eles dizem não. Eles dizem hoje não, hoje eu não quero. Só que ele está falando que o tempo está próximo, você não sabe quando vai ser o seu tempo, quando vai ser o seu dia. E está falando que aqueles que lavaram sua vestidura terão direito à árvore da vida e poderão entrar nas cidades pela porta, ou seja, poderão ter direito à eternidade ao lado de Cristo. Agora, o oposto desse versículo 14 é o versículo 15. E esse versículo 15, ele nos remete para o versículo, se não me engano, 8 de Apocalipse 21. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. É isso mesmo. O versículo 15 de Apocalipse 22, ele nos remete ao versículo 8 de Apocalipse 21. E ele é oposto ao versículo 14. Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito à árvore da vida e entrarão no céu pela porta. Agora o versículo 15 vai dizer os que não terão direito à árvore da vida e não terão direito a entrar nas cidades, ou seja, não terão direito à eternidade, não estarão ao lado de Cristo, não verão a face de Cristo, não terão o nome de Cristo em suas testas. Quem são esses? Versículo 15. Os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, sobre esses detalhes aí, cão, feiticeiro, prostituto, homicida, idólatra, nós falamos sobre isso no versículo 8 do capítulo 21. Nós não temos tempo de falar de novo, então depois você dá uma olhadinha no Face da Congregação, capítulo 21, episódio 21, e assiste lá. Quem não tiver acesso ao Face, nós temos lá no YouTube gravados os mesmos episódios que está no Face, está lá no YouTube gravado. Depois você pede e a gente passa para você. Agora eu quero falar desse versículo 15, só a parte final. Qualquer que ama e comete a mentira. E esse texto é interessante, que está falando que
tem pessoas que, além de cometer a mentira, eles amam a mentira. E a Bíblia vai falar que o pai da mentira é Satanás. E o versículo 8, lá do capítulo 21, diz que os mentirosos ficarão de fora. É preciso a gente tomar muito cuidado. Sempre lembra bem-aventurados que vigiam? A gente falou, uma das bem-aventuranças é bem-aventurados que vigiam. A gente precisa vigiar muito aquilo que sai dos nossos lábios. Igreja, adolescentes El Shaddai, jovem, você que está assistindo, nós precisamos vigiar muito aquilo que sai dos nossos lábios. Porque está falando que vai ficar de fora aqueles que amam e cometem a mentira. Tem gente que comete tanta mentira que ele não sabe quando é verdade aquilo que sai da boca dele. E a advertência que João deixa para nós é que aqueles que amam a mentira ficarão de fora. Os que cometem a mentira ficarão de fora. O versículo 16, olha só. Olha o versículo 16. Eu, Jesus. Agora Jesus se apresenta. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Que anjo está se referindo aqui? A João, o recebedor dessa revelação e aquele que registrou por escrito, tá aqui, ó, Apocalipse, ele registrou por escrito a revelação que ele recebeu. Agora Jesus aparece aqui autenticando. Os irmãos estão assistindo, sabem que é autenticar, né? Dá aquele carimbo, aquele selo de que aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Você vai num cartório com um documento para autenticar, você tem que levar o original e a cópia. O rapaz lá do cartório, ele olha o original e autentica com aquele selo de garantia que aquela cópia foi baseada no original. E aqui, versículo 16, Jesus está fazendo isso. Ele está autenticando que aquilo que João registrou no Apocalipse é verdadeiro e é real. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. João sai daquela ilha e, apesar de ter escrito uma carta, o Apocalipse ele escreveu para cada uma das 7 igrejas na Ásia, ele vai pessoalmente a alguma dessas igrejas e testifica, ou seja, ele fala daquilo que ele viu e ouviu. E Jesus está dizendo que foi ele mesmo que enviou João para testificar essas coisas nas igrejas. Nas igrejas. Nas igrejas. E você que está assistindo esse episódio, né? Testifique isso nas igrejas. Passe isso para alguém. Divulgue isso para mais alguém. Tem muitos irmãos aí que reuniram um grupo de adolescentes para ver junto, reuniram um grupo de jovens para assistir. Deus abençoe a sua vida. Nós precisamos testificar do Apocalipse, porque nós vimos que por 3 vezes foi falado aqui no capítulo 22, eis que cedo vem, o fim está próximo, eis que cedo vem, e essas coisas precisam ser testificadas nas igrejas. Versículo 16, Jesus falando, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, os irmãos estão aí do outro lado, ouvindo, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Esse verso 17 mostra 3 grupos de pessoas dizendo vem. E a gente vai entender ele no decorrer do 18 e 19. 3 grupos de pessoas dizendo vem. O Espírito, a esposa e quem ouve. O Espírito, interessante que, segundo o pastor Severino Pedro da Silva, o Espírito já está ausente da corte celestial dos céus há quase 2000 anos, né? Cristo falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o século se consumar, a igreja sair dessa terra, o Espírito Santo vai junto conduzir a igreja
a Cristo, levar a noiva a Cristo. Então, ele é o primeiro a dizer vem. Olha só, ele está falando vem para quem? A gente vai observar no decorrer do versículo. Então, o Espírito Santo é o primeiro a solicitar o retorno de Cristo para o arrebatamento. O Espírito diz vem. Ele é o primeiro a solicitar o retorno de Cristo ao arrebatamento. Quem também diz vem é a esposa, ou seja, a igreja. A igreja segue o exemplo dizendo vem. Se você é igreja, você tem que solicitar o retorno de Cristo. E o terceiro grupo a dizer vem é todo aquele que ouve. Agora uma coisa interessante, a gente precisa falar sobre isso. No capítulo 1, episódio 1, quando nós começamos a falar de Apocalipse, algumas dúvidas que as pessoas tinham para entender Apocalipse, e eu creio que os jovens irmãos que nos acompanharam desde o primeiro episódio, eu creio que muitas dúvidas, muita coisa, muito daquilo que nós lemos, estudamos, analisamos, os irmãos conseguiram entender por completo. Algumas dúvidas ficarão, os irmãos podem botar pergunta, mas eu creio que a maioria que nos está nos acompanhando conseguiu entender boa parte do Apocalipse. Agora, desde o primeiro capítulo, né, para fazer os irmãos entender que nosso estudo foi destinado a adolescentes e jovens, principalmente adolescentes de El Shaddai, eu expliquei lá que para Deus só existe 3 grupos de pessoas. Eu vou repetir mais uma vez, que é importante isso, a gente entender isso aqui no versículo 17. Para Deus só existe 3 grupos de pessoas. Israel, a igreja e os gentios. Israel, igreja e gentios. Esses 3 grupos de pessoas a gente vai ver no decorrer de todo o livro de Apocalipse. Israel, igreja e gentios. A igreja sai ao final do capítulo 3 com o arrebatamento. A gente vai ver só Israel e gentios. Israel entra no reinado milenar e alguns gentios que não foram destruídos na Batalha do Magedon terão por direito, após passar pelo julgamento das nações, a também reinar com Cristo no milênio. Alguns desses gentios que não aceitaram Cristo, pelo contrário, aceitaram o anticristo, serão condenados no tribunal de Cristo, no grande trono branco, e serão lançados no lago de fogo. Aí aqui no versículo 17, diz que o Espírito é a igreja e quem ouve diz vem. Por que a igreja precisa solicitar a volta de Cristo? Por quê? Porque para a igreja, a volta de Cristo vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, e vai transformar o nosso corpo num corpo glorioso, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro para a igreja. Para Israel, solicitar a vinda do Senhor é para cumprir as profecias do Antigo Testamento em relação ao ressurgimento de Israel como nação, a conversão de Israel e o reinado milenar de Cristo sobre o pacto e a raiz de Davi. E para as nações, a volta de Cristo vai vir para colocar fim ao sistema político que domina sobre a terra. Foi Apocalipse capítulo 18 e 19. O fim da era presente, sistema político e econômico e religioso. Aí o versículo 18, João fala assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir... perdão, irmãos, versículo 18, isso mesmo, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 18 e 19 são as advertências mais sérias do capítulo 22 do livro de Apocalipse. E isso é real. Se algumas pessoas tivessem lido o versículo 18 e 19 de Apocalipse 22, não estaria por aí falando coisas que é contra a palavra. Você que está assistindo aí,
Anote e passe isso para alguém. Versículo 18, Apocalipse 22. Se alguém acrescentar alguma coisa daquilo que ouviu das profecias desse livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Quais são as pragas que estão escritas nesse livro, na Revelação do Apocalipse? São os selos, as trombetas e as taças. O que isso significa? Que se alguém acrescentar alguma coisa naquilo que está escrito em Apocalipse, ele vai ficar para passar pela grande tribulação e ser castigado com as pragas que estão registradas para a grande tribulação. É o que está escrito aí, versículo 18. Você está com a Bíblia aberta aí, eu estou lendo, você está com a Bíblia aberta acompanhando. É só você observar aí. Se alguém acrescentar alguma coisa, não precisa ser muito não, é alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, o acréscimo fará você passar pela grande tribulação, perder o arrebatamento. Agora o versículo 19. Se alguém tirar, uns estão acrescentando, olha o perigo, irmãos. Olha o alerta que está em versículo 18 e 19, olha o perigo. O versículo 18 está dizendo que alguns estão acrescentando. O versículo 19 está dizendo que alguns estão tirando. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, vírgula, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, aquele que acrescenta vai ficar para a grande tribulação. Perde o arrebatamento. Aquele que tira, perde a eternidade. Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Árvore da vida e cidade santa, versículo 1 e 2 do episódio do capítulo 22, é eternidade. Então aquele que tira, perde a eternidade. Está condenado ao lago de fogo. Quaisquer palavra da profecia desse livro. Versículo 18 e 19. Ele está mostrando para nós, igreja, para você, jovem, adolescente, cuidado. Ele está ilustrando que é muito sério a revelação que Deus deu para João naquela ilha ali. A revelação do Apocalipse que Deus deu para João. João está dizendo que ele viu, ouviu e relatou e distribuiu às igrejas. O que está dizendo para a gente no versículo 18 e 19, que isso é tão sério, o que está registrado aqui na palavra de Deus, que João registrou, é tão sério que se você tirar ou acrescentar, você corre o risco de perder sua eternidade. Você perde a sua eternidade. A severidade da revelação divina é tão séria que está falando que você, se você tirar, você perde o risco, o direito à eternidade. E se você acrescentar, você perde o arrebatamento, vai ficar aí para a grande tribulação. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério. Quem estudou introdução bíblica, né? Quem começou a estudar, quem estuda teologia, estuda introdução bíblica, uma das primeiras matérias de teologia e introdução bíblica, é tão sério, irmãos, é tão sério isso, que os escribas, quando ia copiar a Bíblia, era feito à mão. Os escribas copiaram a Bíblia à mão. Depois houve a imprensa, né? E começou as Bíblias a serem impressas. Mas os escribas, quando começaram a copiar a Bíblia hebraica original, como começou a ser copiada, era tão sério que para o escriba copiar ele tinha que se lavar, colocar a roupinha dele, acho que se não me engano era branca toda. Eu tenho uma apostila que fala sobre isso, não recordo exatamente. Mas ele tomava banho, se lavava, colocava a roupa dele e começava a copiar a escritura. E ele tinha que contar palavra por palavra, letra por letra, antes de escrever. Então ele estava lendo aqui o original e escrevendo aqui no rolo. Então ele contava palavra por palavra, letra por letra e escrevia. Se ele contou o que ele escreveu e faltasse uma letra, não tinha como ele apagar e corrigir.
tudo aquilo que ele escreveu tinha que ser descartado, jogado fora e ele começar a escrever de novo. Se ele tivesse, irmãos, é tão sério, se ele tivesse no último versículo do livro, e o livro tivesse lá 30 capítulos e está no último versículo, ele errou uma letra ou uma palavra no último versículo, ele tinha que descartar tudo aquilo que ele escreveu e escrever de novo. De tão sério que é. Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Tirando, acrescentando, aquilo que ele não concorda, ele pula, tira. Aquilo que ele acha, né, ele acrescenta. E aqui a advertência que Deus deixa para nós é essa. Cuidado. Tome cuidado. Se você acrescentar, vai receber as pragas do Apocalipse. Se você tirar, você vai ficar de fora da eternidade. Versículo 20. A gente já está caminhando para encerrar. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Ponto. Amém. Ponto. Ora vem, Senhor Jesus. Na Bíblia Sagrada, anota aí, irmão, você que está anotando, estamos encerrando. Falta só dois versículos, mais 5 minutinhos de encerra. Na Bíblia Sagrada há cerca de 2.500 referências acerca da vinda de Jesus por arrebatamento. Cerca de 2.500. E tem gente falando que o arrebatamento não vai acontecer, né? Pedro alerta sobre isso, né? Onde está a promessa da sua vinda, né? Que existiria pessoas que perguntariam: onde está a promessa da tua vinda? Né? Nós vemos heresias sendo pregadas aí que não existe mais arrebatamento, que arrebatamento já aconteceu, que Cristo já... muita heresia. E aqui o versículo 20 está dizendo: certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada, eu anotei aqui, ela registra cerca de 2.500 referências sobre a vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento. Dessas, 2.180 são predições proféticas e 318 são termos reais encontrados nos 24 livros do Novo Testamento. Ou seja, dos 27 livros do Novo Testamento, dos 27 do Novo Testamento, 24 contém referência acerca da vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento. 24, anota aí, 24 livros dos 27 do Novo Testamento contém referências acerca da volta de Cristo para o arrebatamento. Ora vem Senhor Jesus. Maranata. A Bíblia fala, irmãos, Paulo fala, eu anotei aqui, Paulo fala que se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo e deseja a sua vinda, seja amaldiçoado. Aí ele coloca um ponto e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Que seja maldito aquele que não desejar a volta de Cristo. Apocalipse 3,16, Timóteo 4,8. A última oração da Bíblia. Ora vem Senhor Jesus. Esse precisa ser o desejo da igreja. A nossa oração precisa se encerrar. Ora vem Senhor Jesus. Paulo vai dizer que se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Aí o versículo 21 encerra o capítulo 22, encerra o nosso episódio que nós fizemos, né? A leitura de todo o livro de Apocalipse, com base no livro Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva. E durante quase 5 meses estivemos aqui todas as quinta-feiras, lendo cada quinta-feira
um capítulo. E o versículo 21, a gente vai estar encerrando. O versículo 21 é a bênção apostólica que João deixa para a igreja. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O que é graça? A graça. A gente ia perder muito tempo falando na graça. Mas quando o Apocalipse termina, nós já estamos dentro da eternidade. Mas para nós termos chegado lá na eternidade, nós tivemos que ser alcançados pela graça. O favor divino que Deus fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário, derramando o sangue dele para nos dar o direito de perdão de pecados, salvação e um dia nós entrarmos nos céus pelas portas e estarmos para sempre com o Senhor, vendo Deus face a face, servindo Ele, adorando a Ele e por toda a eternidade estarmos ao lado dele. Essa é a graça. E essa graça nos alcançou. E essa graça precisa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. Mas para que esses que não foram alcançados ainda sejam alcançados por essa graça e tenham direito a entrar nos céus pelas portas, eles precisam lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que possa ter esse direito de entrar nos céus pelas portas. Nós, como igreja, precisamos estar anunciando o Evangelho. Jesus Cristo fala em Mateus 28, 19 e 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus Cristo fala em Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. E quais são as boas novas? Que boas novas Cristo quer que você pregue? Pregue que Cristo morreu pelo perdão de nossos pecados. E para que nós tenhamos esse perdão, nós precisamos aceitar o sacrifício dele. E quando nós aceitamos o sacrifício que ele fez na cruz pelas nossas vidas e obedecemos a sua palavra, lemos, ouvimos e guardamos a sua palavra e santificamos as nossas vidas, nós seremos arrebatados juntamente com a igreja se o arrebatamento acontecer com nós vivos. Mas se nós morrermos em Cristo, seremos ressuscitados, primeiro, transformados e estaremos no céu para sempre com o Senhor. Esse evangelho nós precisamos pregar, anunciar para as pessoas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Pregue Cristo. Você precisa pregar Cristo, não contar história, não contar sobre a sua vida, não contar o que você fez. Pregue Cristo, anuncie somente a Cristo. E aqui fala que, ide, Mateus 28, 19, 20. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ensinando-os, aqueles que creem, ensinando-os a guardar todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aqui nós encerramos, irmãos, o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Esse capítulo é um capítulo especial, né? Entramos à eternidade. E João deixa aí, a partir do versículo 6, algumas advertências muito importantes para nós como igreja. Algumas advertências que nós precisamos a cada dia estar atento a elas. E eu gostaria de, nesta noite, agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que Ele me concedeu no decorrer desses quase 5 meses de estar falando com adolescente, jovem, com irmão, com irmãs, com amigos, com parentes, familiares, companheiros de trabalho, nossos amigos que assistiram, compartilharam, divulgaram esses 22 vídeos que nós fizemos sobre o Apocalipse. Deus abençoe a sua vida.
você que assistiu desde o episódio número 1 até o episódio 22, compartilhou, divulgou, chamou pessoas para assistir junto. Deus abençoe a sua vida. Você que leu o Apocalipse, você que ouve, você que guarda, você é bem-aventurado. Quero agradecer também o pastor Rosário, né? Pastor da nossa congregação do Parque Aeroporto, Assembleia de Deus Parque Aeroporto, que nos abriu a oportunidade, né? A princípio seria só para o grupo El Shaddai, mas o nosso pastor Rosário abriu a oportunidade de estarmos falando para toda a igreja que quiser. Está lá no Face da igreja, né? Os nossos episódios são no Face da igreja. Então, para toda a igreja, Parque Aeroporto que quiser, os amigos que têm acesso ao Face da congregação que quiserem, poderem assistir. Então, o nosso pastor, nosso agradecimento ao pastor Rosário, que abriu para toda a congregação. O nosso agradecimento ao nosso líder adolescente diácono Léo, que foi despertado por Deus para nós estarmos fazendo a leitura do livro de Apocalipse. Aos meus irmãos, irmãs, cunhados que assistiram, compartilharam, ajudaram a divulgar, né? Os adolescentes do grupo El Shaddai, que foi o nosso alvo principal, Deus abençoe as suas vidas. A todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco durante todo esse período, né? Nosso irmão Germano, nosso superintendente de escola dominical, irmão Germano, irmã Ivanice, Nicolas, Ana Júlia, Laura, o Kaique, nossa irmã Ana Carla, nosso irmão Ricardo, nossa irmã Áurea Ribeiro, nossos companheiros de trabalho, nosso irmão Eduardo, nosso irmão Ricardo, nosso irmão Carlos Eduardo, nosso irmão Cleito, que está com a gente hoje aí, nossos irmãos de perto, de longe, jovens de Quissamã, né, que estiveram conosco assistindo, outras congregações, alguns dirigentes que estiveram conosco, né, dirigentes de congregação, eu me lembro pastor Daniel, pastor Paulo, né, estiveram assistindo com a gente, alguns dirigentes de congregação, Deus abençoe as suas vidas, todos os que estiveram conosco assistindo, Deus abençoe, irmão, sua vida e ajude a divulgar, né, ajude a divulgar. Lembre-se que nós lemos hoje Apocalipse 22, eis que cedo venho. Foi o que Cristo falou lá no versículo 10 de Apocalipse 22. Eis que cedo venho. Versículo 10 de Apocalipse 22. O tempo está próximo. Aí depois lá no versículo 12. Eis que cedo venho. Cristo está voltando. E nós precisamos falar isso para a igreja. Falar isso para o nosso vizinho, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. Cristo está voltando. E o Apocalipse é real. Vai se cumprir. Tudo aquilo que João viu e ouviu e relatou. E nós lemos durante essas 22 quinta-feiras, esses 22 episódios. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai se cumprir. Então Deus abençoe sua vida. Tenham todos uma ótima noite. A paz do Senhor para todos vocês. E o versículo 21. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse favor que Deus fez por mim e por sua vida, seja com todos vocês. Deus abençoe nossa irmã Ubirene, não podia esquecer, nossa irmã Áurea Ribeiro, nosso irmão Wade, Vinícius, todos os irmãos, todos, né? Talvez algum aqui, vou esquecer algum nome, mas todos os que estiveram conosco, todos que ajudaram a divulgar, a compartilhar. Nossa irmã Lília, né? Também faz parte da liderança dos adolescentes, que fez os cartazes, né? Divulgou lá aquela arte lá no grupo El Shaddai, no Face da congregação, foi nossa irmã Lília que faz. Deus abençoe toda a diretoria do grupo El Shaddai, nossa irmã Érica, nossa irmã Diego, nossa irmã Ana, nossa irmã Natália, toda a diretoria. Deus abençoe suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.